E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, galera. Hoje nós estamos aqui com mais um modelo que é uma cópia praticamente que exata do Logitech G Pro Superlight 2, que é tão bom quanto, ou ousadamente eu digo que talvez seja até melhor do que o próprio Logitech. Bora pro unboxing e eu trago todos os detalhes do ATK A9 Ultra para vocês. Bom, pessoal, falando em questão de versões, o ATK A9 tem várias delas, são muitas versões mesmo. Nós temos aqui a versão de entrada, que é a versão SE, a mais barata do mouse. Temos a versão normal, que é a versão A9, só, não tem nenhum nome. Tem a Plus, que daí em diante o preço vai subindo, né, conforme você vai alterando as versões. Na SE e na normal, nós só temos a cor branca, enquanto que na Plus já começa a ter outras opções de cores, como a preta e a rosa. Depois da Plus nós temos a versão Ultra, que também tem as 3 opções de cores, e temos também entre a Plus e a Ultra a versão Pro Max, tá? Tanto na cor branca quanto na rosa. Qual que é a diferença entre essas versões além do preço, tá, pessoal? Bom, muda bastante coisa, tá? Muda switch, muda sensor, muda revestimento, o coating do mouse, né? Mas vamos lá, a versão SE, que é a versão mais simples, ela vem com o PAW3311, tá? Todas as versões têm o mesmo shape, é exatamente o mesmo mouse, só muda os componentes internos. Ótimo sensor PAW3311, recomendo se você tá com a grana um pouquinho mais curta e quer um shape parecido com o do Logitech, né? Essa versão aqui é bem baratinha, tem um preço legal, tem um sensor legal, bateria legal de 500 mAh, mas ela só funciona em 1000 Hz, tá? Já a versão A9 normal, ela tem o 3395 numa versão capada, entre aspas, que ela vai trazer o mesmo 3395, mas um pouquinho, com desempenho um pouquinho menor, também com 1000 Hz de polling rate, também com a bateria de 500 mAh, tá? Nessas duas versões o mouse não tem revestimento, ele tá no plástico normal. Já a partir da Plus, ele já conta com revestimento daí para frente igual para todas, tá? O Plus, o Pro Max e o Ultra tem o mesmo revestimento na sua superfície. A versão Plus e a Pro contam com PAW3395 na versão normal, porém a versão Pro ela traz os 8000 Hz de polling rate, tá? Enquanto que a Plus tem uma bateria maior de 800 mAh, só que ela tem 1000 Hz de polling rate. E a partir da Pro, nós já contamos aí com o switch ótico, tá? A versão Pro e a versão Ultra trazem switch ótico da OmniRun, e ambas têm os 8000 Hz de polling rate, só que a Ultra tem 8000 também pelo cabo, né? Enquanto que a Pro é somente pelo receptor de 8000 Hz, tá? A diferença aqui entre a Pro e a Ultra também é a placa-mãe do mouse, que seria o MCU, que aqui no caso a versão Ultra usa o Nordic 52840, que é um ótimo, é um dos melhores hoje do mundo. Mas a diferença das duas versões é basicamente essa, né? O polling rate e o MCU do mouse. Qual que é a versão que eu mais recomendo, pessoal? Olha, na minha opinião, a versão Pro é uma boa pedida, tá? Se você não tá com grana para pagar os mais de R$400 da versão Ultra, eu acredito que a versão Pro é uma boa pedida, por quê?
apesar dela vir com o sensor 3395, que na versão Ultra vem com 3950, esqueci de comentar isso também, a versão Ultra tem um sensor melhor, o 3395 já vai atender a maioria das pessoas, tá? Praticamente você não vai perceber diferença entre o 3950 e o 3395. E também a versão Pro e a Ultra, ambas vêm com o switch ótico, que na minha opinião, opinião pessoal minha, tá? Vale mais o switch ótico do que o 3950. Eu trocaria um mouse de switch mecânico com 3950 por um mouse de switch ótico com 3395. Eu acho que o switch ótico dá uma percepção de clique mais agradável e a diferença de sensor não faz tanta diferença assim. Já no preço, isso interfere muito, né? Você pode ver que a versão Ultra aqui tá 404, enquanto que a versão Pro sai por 299, né? A Pro Max, no caso. Então, na minha opinião, acho que a versão Pro ou Pro Max, que a Pro Max ela vem, acho que com a bateria de 800 mAh, faz mais sentido do que a Ultra, já que a Ultra tá com um precinho bem elevado. Mas, quando eu comprei, pessoal, eu comprei com a versão Ultra, né? Ele não tava esse preço, eu paguei mais barato do que isso. Na época que eu comprei, eu peguei ele no lançamento, então tava um pouco mais barato. E o que eu tenho para passar para vocês aqui dessa versão, tá? Bom, guys, na minha opinião, ele é um mouse muito bem construído, tá? Ele tem um acabamento bem legal, o revestimento dele é bem legal. Tem uma construção muito boa, não tem rangidos, barulho, não tem uma carcaça mole, ele tem uma construção bastante rígida. Só que esse revestimento aqui, na cor preta pelo menos, ele deixa bastante marca de uso, tá? A gente tá aqui com o M-Chose A7 Ultra também, que é... Cara, eles são basicamente iguais, assim. A única diferença entre um e o outro é esse espaço aqui do LEDzinho, onde fica o LED de DPI, que é um pouquinho diferente, assim, se você reparar bem entre um modelo e outro. Mas, basicamente, de carcaça, construção, eles são os mesmos mouses, tá? O revestimento do A7 Ultra é melhor, na minha opinião. Ele tem um acabamento mais refinado do que do A9. Apesar dele ser bem mais barato que o A9. Porém, o A7 Ultra não tá vindo mais com switch ótico, infelizmente, né? Cara, o A7 Ultra disparado era a melhor opção de compra no AliExpress, sem sombra de dúvida, assim. Ele tem as mesmas especificações do A9 Ultra, com a latência um pouquinho maior, porque o sensor do A9 aqui, ele é personalizado pela ATK, então ele é um pouco melhor. Mas, assim, switch ótico, enfim, tinha tudo que o A9 Ultra tinha, com acabamento melhor e por um preço mais barato, né? Hoje, acho que só a versão branca, e olhe lá ainda se vier com switch ótico, né? A M-Chose passou tudo para switch mecânico. Mas em questão de revestimento, o preto, a versão preta, ela deixa bastante marca de mão, assim. Olhando de pertinho, vocês vão conseguir ver aí que o mouse tá bem marcado, fica digital, principalmente mão que transpira bastante. Mas, pessoal, fora isso, cara, mouse excelente, tem um acabamento muito bom, uma construção muito legal. Os botões aqui estão bem implementados, tá? Eles são óticos, mas eles são um pouco mais durinhos, tá, pessoal? Não são tão molinhos quanto aqui no M-Chose. Você vai perceber uma diferença de clique. Eu vou colocar um comparativo para vocês verem. Ele tem um clique um pouco mais ríspido, assim, mais crisp, sabe? No botão esquerdo, pelo menos. No direito, os dois são bem parecidos, mas no botão esquerdo, o ATK A9, ele tem um cliquezinho, apesar de ser switch ótico, ele tem um cliquezinho um pouquinho mais pesado. Lembra um pouco mais os switches mecânicos. Já em relação aos fits, pessoal, nós temos aqui fits 100% em PTFE. Eles têm aquela tonalidade um pouquinho mais cinza, bem parecido com os modelos das Alpine, tá? Os Alpine Z2 vêm com esses fits também. Cara, são fits muito bons, mas não são os melhores do mercado, tá? Eu coloquei aqui no A7 Ultra os Ultra Glide, que na minha opinião trazem uma qualidade e um deslize um pouco mais suave, mais agradável. Dependendo do mousepad que você estiver usando, esses fits aqui agarram um pouquinho, tá? Então vai depender bastante do seu mousepad. Eu recomendaria para esses fits originais aqui, mousepads mid com control leve, tá? Ou talvez speed. Se você pegar um mousepad bem control, como no caso esse Spacepad roxo que tá aqui, o Prussian Control, ele agarra bastante, cara. Se você usar um Ultra Evolution da Meow Games, se você usar a Instar Justice ou um Heptakill, né, o 7Kill
da WL Mouse, Fearless, todos esses mousepads que são bem control, o mouse vai agarrar bastante. Aí eu recomendaria você trocar os fits, no caso, para um Ultra Glide ou um X-Ray Pad Air, talvez, né? Dots, Tiger Ice, que são fits que trazem um deslize mais rápido e suave para esses mousepads que são bem control. Já em relação ao software, pessoal, nós temos aqui o ATK Hub na web, que serve para praticamente todos os produtos da ATK, também, assim como os modelos da M-Chose que eu falei, né? E logo aqui na página inicial você tem um remap de todos os botões do mouse, tá? Você pode configurar ele aí com praticamente qualquer botão que você quiser, é só clicar no botão que você quer trocar e você tem uma série de outras funções para aplicar neste botão. Inclusive, pessoal, perfil. Tá? Isso é uma coisa bem legal, dá para você colocar, por exemplo, o botão de DPI aqui embaixo para alterar perfil, né? Então você pode usar aí o perfil 1 para você trabalhar e o perfil 2 para você jogar, por exemplo, para você economizar mais bateria do mouse, tá? Que essa bateria, apesar de ser boa, ela vai embora bem rápido, tá? Principalmente se você usar em 4000 Hz ou 8000 Hz de polling rate. Na segunda aba aqui nós temos os DPIs, onde você pode alterar aí de 10 em 10 por essa barra aqui de DPI, com possibilidade também, se você clicar aqui nessa inscrição em chinês, de você alterar o DPI diferente de eixo X e eixo Y. Isso aqui é bem legal, pessoal, para mousepads que tem diferença de rastreio, assim, de deslize na horizontal e vertical. E aí você pode compensar essa diferença pelo DPI, tá? É só clicar nessa abinha em chinês, depois clicar nessa segunda aba que você vai ter essa opção habilitada. Na terceira aba nós temos aqui a questão de performance, onde você tem todos os parâmetros do sensor, incluindo polling rate, LOD, tempo que o mouse vai ficar ligado, né, ocioso, a partir de 30 segundos aqui no caso, ele vai desligar sozinho. Debounce, tem o LED do receptor, já vou falar sobre o receptor daqui a pouco. E na última aba nós temos outras configurações que ficam as atualizações, tanto de firmware quanto do receptor, ou para restaurar o seu mouse com as configurações de fábrica. Nessa aba lateral aqui, você tem também essas opções de firmware de atualização. E caso você não esteja conseguindo parear o seu mouse, você pode usar outro mouse para fazer o pareamento aqui por esse botão no ATK Hub, tá? É um software bem completo, pessoal, e por ser na web, né, muito mais prático do que você ter que baixar aí alguma coisa no seu computador, tá? Então, recomendo. Esse é o receptor do mouse, tá, pessoal? E ele é o mesmo receptor do ATK X1, do ATK F1 e do ATK Z1. E ele funciona em todos, pelo menos o X1, que foi o modelo que eu testei, eu consegui parear ele normal, tá? Dá um pouquinho de trabalho, você tem que ir lá no software, fazer a função de pareamento, clicar nos 3 botões ali do mouse para ele parear, enfim. Dá um pouco de trabalho, mas ele funciona. E você pode também personalizar as cores do LED aqui. No caso eu deixei vermelho, mas você pode colocar RGB, e personalizar qualquer cor, brilho, se ele vai ficar piscando ou passando as cores lá pelo software também, tá? E pra gente concluir, pessoal, é um mouse que eu recomendo? Cara, com certeza eu recomendo, tá? Ele é um mouse que tem um shape bem agradável para a maioria do público, pelo menos, né? A cópia do Superlight 2, então é um shape que vai agradar muita gente. Tem uma construção muito boa, tem um acabamento muito legal, os botões estão muito bem implementados. Essa versão Ultra aqui é o ápice do que a gente pode encontrar no mercado hoje em questão de tecnologia. Então tem um sensor muito bom, tem switches óticos, enfim, é um mouse realmente muito bem feito, muito bem produzido. O software é bastante completo, eu testei o mouse em jogos, eu usei ele para trabalho, eu tô com ele há umas 2 semanas, utilizando assim praticamente que direto, 2 semanas. É um dos meus shapes favoritos, tá? Então, tanto que são os meus 2 mouses principais, a TK A9 Ultra e a M-Chose A7 Ultra, mas em todo caso eu acho que a versão Ultra tá um pouquinho salgada, tá? Eu não acho que ele é um mouse tão extraordinário assim para você pagar mais de R$500 com os impostos, na faixa aí de R$600, no caso da versão Ultra hoje. Acredito que a versão Pro Max é uma melhor pedida. Você não vai ter o sensor 3950, mas você tem um ótimo sensor que é o 3395, com o switch ótico, uma bateria muito boa, o mesmo revestimento, enfim, eu acredito que a Pro Max ela faz um pouco mais de sentido pelo preço que o mouse está sendo ofertado, tá certo? Mas se você ainda assim quiser o top de linha, a versão Ultra, fica aí a minha recomendação também. E se sua grana tá um pouquinho mais curta, como eu falei,
A versão SE é uma boa opção também, com o sensor 3311, é um ótimo sensor, você, cara, vai jogar tranquilamente, já usei mouse com 3311, não perdi rastreio, não é um sensor que você vai ter problemas em jogar jogos rápidos ou jogos mais lentos, como CS, ou um Warzone, por exemplo, um Fortnite, enfim, são toda a linha da ATK, o A9, ele é um mouse muito bom. Só a Ultra, como eu falei para vocês, que acho que o preço está um pouquinho mais elevado, mas de qualquer forma, independente da versão que você for pegar, na minha opinião, é uma ótima escolha, tá certo? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você puder deixar um like nesse vídeo, eu te agradeço. Que Deus te abençoe, um abraço e até a próxima. Fui!